Oi, Igor, aproveitando já que a gente está falando desse assunto, queria tocar nesse tema aí contigo também. A gente estava acompanhando aqui, né, o presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, aí foi chamado para se explicar lá na Câmara os preços altos do gás, gasolina, diesel, também falar sobre a questão da operação das termoelétricas. A gente está acompanhando aí, foi uma sabatina, alguns deputados deixaram algumas questões ali no ar, né, ele acabou jogando um pouco ali a questão também para os tributos, o peso muito grande aí no ICMS. De certa forma, eu queria saber a sua visão, né, como que você está avaliando todas essas questões aí dos preços dos combustíveis como um todo, mas também entender a sua visão ali da parte dos papéis da companhia, também o quanto vocês estão preocupados em relação à crise hídrica ali, vendo essa questão da crise hídrica para o mercado, para a gente fazer um geral aí sobre todos esses assuntos. Eu acho que eu já estava acompanhando vocês aí, que o Marco colocou foi bem interessante, tá? Acho que faz bastante sentido. Quando o Silvio Luna ele vem para ali para ser o presidente da Petrobras, no primeiro momento, né, o investidor achou que ele seria aquele presidente que intervir bastante, principalmente ali controle de preços e talvez um impacto negativo na lucratividade da empresa. E o que a gente viu desde então foi que ele não está, de fato, sendo o presidente que era se esperado quando ele foi colocado na cadeira, né? Então, de fato, as intervenções não estão sendo fortes, principalmente no preço. A gente está num cenário onde eu estou com as commodities energéticas subindo, então a gente está vendo o preço do petróleo subir, a gente está vendo o preço do gás subir, inclusive com um furacão lá nos Estados Unidos. Então, isso é inerente ao que está acontecendo ao redor do mundo, né? Então, é muito difícil dele chegar e tentar fazer qualquer tipo de controle, porque esse preço ele é definido no mercado internacional. Então, eu acho que esse foi uma coisa que ele não tentou fazer, que era esperado que ele fizesse quando ele entrou, e acabou que o investidor ele foi entendendo, né, e reprecificando um menor risco do impacto negativo aí na lucratividade da Petrobras. Então, acho que muito vem disso, tá? A gente está ainda está sendo muito discutido, tem essa discussão aí do ICMS, do impacto, tá? É difícil de colocar, porque o ICMS ele já está aí há bastante tempo, e o preço ele continua subindo, e não vai ser pelo ICMS que ele vai subir mais ou menos, né? Muito relacionado ao mercado internacional, a oferta de petróleo no mundo, e eu acho que é isso que o consumidor e o investidor eles precisam de entender, né? É muito difícil a gente conseguir fazer qualquer tipo de controle quando a gente tem uma demanda muito forte lá fora e a gente não tem uma oferta suprindo, né? E isso é para o mercado, acho que de energia elétrica todo hoje, né? A gente está vivendo, principalmente para boa parte aí das commodities energéticas, elas estão sendo muito demandadas nessa possibilidade de planos de infraestrutura, nessa retomada da produção. Tá travando o sinal do Igor. Voltou, Igor, mas pode continuar. Só deu uma travadinha aí, mas voltou. Pode falar. E aí boa parte desse impacto na Petrobras é, de fato, um impacto do mercado internacional e desse crescimento do preço das commodities, principalmente as energéticas que a gente já vem vendo. E eu acho que falando bastante de energia, né, eu acho que recentemente a gente tem visto um movimento bastante interessante no mercado internacional, que eu não sei se as pessoas se elas conhecem, né, também não é um produto muito conhecido, mas a commodity energética, o urânio, ela nos últimos 2 semanas, ela cresceu muito, subiu muito, tanto o preço quanto as empresas também produtoras aí de urânio, muito relacionada a essa crise de energia que a gente está vivendo, não só no Brasil. No Brasil a gente tem alguns impactos a mais, como a crise hídrica, ela é mais um potencial que intensifica esse problema energético que a gente está, mas no mundo também. E quando a gente vai falar, hoje a gente também está falando bastante sobre o impacto da produção energética também no meio ambiente. Então, muito do que a gente vem discutir aqui no Brasil, a gente tem que usar a termoelétrica, além do preço ser mais caro, que está muito relacionado ao preço das commodities, ela também é uma fonte energética muito mais poluidora. Então, isso começou a ser discutido de forma muito mais direta ao redor do mundo. A gente vê, por exemplo, a China
hoje é um dos principais players que utiliza energia elétrica, né, em todo o seu processo. Boa parte da fonte que ela utiliza é com petróleo, é com gás, é com carvão. Então a gente começou a discutir também a necessidade de redução de emissão de carbono, e o urânio ele vem muito nesse sentido, né? É uma fonte que ela é meio controversa, podemos dizer assim. A gente já teve um problema nuclear muito impactante no passado, né? Mas cada vez mais a gente vem aprimorando todo o processo de segurança em torno da commodity. E a gente teve aí, nessa semana, o Bank of America falando que se os Estados Unidos ele quiser de fato atender aquele limite de emissão de poluente que ele se colocou, ele vai precisar começar a utilizar fontes alternativas de energia, e uma delas é a fonte nuclear, né, a geração de energia de forma nuclear, muito em face. Por quê? Porque é um tipo de tecnologia que a gente já tem, é um tipo de tecnologia que ele funciona, e do que a gente vem vendo, né, a gente já está vendo, de fato, a energia solar ela se desenvolveu muito ao longo dos últimos anos, a energia eólica ela vem se desenvolvendo também bastante, mas elas ainda não têm o potencial de geração energética que a gente vê no urânio e na energia nuclear hoje, né? Então, isso é um movimento muito importante. Eu acho que é uma discussão extremamente importante a gente fazer, tanto olhando dos olhos do investidor, quando a gente está vendo o preço das commodities energéticas subir muito, mas também do olho do futuro, né? O quanto de energia a gente vai precisar daqui a 10, 20 anos, e se a gente vai ter a capacidade de geração de fato para a produção.